Boa noite, amigos, irmãos, em especial abraço aos companheiros da Casa do Caminho, a quem eu tenho muitas saudades do tempo que estivemos frequentemente juntos aí no nosso estudo aí das atitudes de amor. Muito aprendizado, contribuiu muito para o meu entendimento, para a minha vida. Espero que a gente se reencontre da mesma forma de outras vezes. O estudo do Evangelho desta noite, ele nos leva a uma reflexão. Nós temos o dom de curar as pessoas? Você tem o dom de curar as pessoas? Se a gente tiver alguma dúvida nessa resposta, e que é normal a gente ter uma dúvida, quando a gente coloca nessa amplitude toda do dom de curar, a gente pode recorrer àquele que é o nosso mestre. E ele nos disse o seguinte: vós sois deuses. Se a gente não pensar dessa forma, a gente está pensando que Jesus não sabia o que estava dizendo? Se a gente não pensar dessa forma, a gente não está acreditando no que ele nos afirmou. E se a gente tiver alguma dúvida ainda disso, João, no Evangelho, capítulo 8, 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que isso quer dizer? Que esse dom de curar, a gente ainda está em busca do seu desenvolvimento. E é conhecendo a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o conhecimento, é o autoconhecimento de si. É conhecer o que você tem dentro de você. É conhecer esse poder que você tem dentro de você. E aí tem uma outra explicação ainda que nos afirma isso daí. Quando Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: onde é que está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Na consciência. Então, gente, mais afirmativo que isso, dessa nossa capacidade de curar, né? mais que essa afirmação que nós já temos lá dentro da gente. E isso faz com que a gente tenha que trabalhar cada vez mais esse desenvolvimento dessa nossa capacidade. É claro, gente, que nós ainda não estamos no estágio do levanta-te, Lázaro, e ele se levantará. Ou dizer para aquele que está na cadeira, aquele paralítico, dizer: saia caminhando, e ele sairá. Ou até dizer: olha, cura-te desse teu câncer agora, e ele imediatamente será curado. Claro, nós ainda não temos essa capacidade. Mas nós estamos trabalhando com isso. Mas vejam a capacidade que a gente já tem, se a gente pensar, por exemplo, lá na casa espírita onde a gente está trabalhando ou está recebendo atendimento. O quanto que os trabalhadores da casa não trabalham através da fluidoterapia, do passe espiritual, no alívio das dores das pessoas. O quanto que as tarefas que procuram atender aqueles irmãos que estão envolvendo outros irmãos não são qualidades do expulsa os seus demônios, que está no estudo do Evangelho de hoje, onde Jesus diz:
ide, curai os doentes, expulsai os demônios. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque nós já fazemos isso. Se a gente não faz todo aquilo que Jesus fazia, porque nós ainda estamos no caminho, nós estamos desenvolvidos igual a Jesus, mas estamos no caminho. E temos todo esse potencial aqui, ó, e aqui no coração, dentro da gente. Nós já fazemos isso. E vejam, como que a gente faz isso? A gente pagou alguma coisa por essas nossas faculdades, por essas nossas... por esse nosso envolvimento que a gente faz com as pessoas? Quanto que nós pagamos a Deus? Não, gente. Nós já nascemos com isso. Deus já proveu e nada nos cobrou. O plano espiritual não cobra, nem Jesus nos cobrou nada. Então, quando o Evangelho de hoje diz, dai de graça o que de graça recebeste, é claro, nós não temos o direito de cobrar nada se uma hora passar pela nossa cabeça de ter que pagar por um atendimento ou de ter que cobrar um atendimento, nós não temos esse direito. Nós já recebemos de Deus, vamos fazer a mesma coisa que o Pai fez conosco. Por que que ele fez isso conosco? Para o nosso desenvolvimento. E nós temos que fazer e trabalhar esse alívio das pessoas para que elas estejam melhor e trabalhar o desenvolvimento delas e o desenvolvimento da sociedade. Jesus, quando nos propõe isso, dai de graça o que de graça recebeste, ele nos traz esse grande alerta. O cuidado que nós devemos ter com isso. Se de nós passar qualquer pensamento ou atitude de cobrança, que nos lembremos ao outro. Assim como Jesus fez expulsando os vendilhões lá do mercado, da religião, para não se misturar as coisas de Deus com as coisas do homem, a grande mensagem que ele trouxe com isso era o seguinte: expulsai vocês também esses pensamentos que poderiam ter, ou que possam ter, né, de cobrar. E não significa só cobrar um valor, não. É se achar no direito de que eu estou te ajudando, então você tem que me ajudar. É propor isso, ainda que com palavras não tão diretas, mas que indiretamente a pessoa que está lá recebendo o atendimento vai entender que a gente está querendo alguma coisa, algo em troca. Na casa espírita, nós não temos valores estipulados nem para a manutenção da casa. É claro que a gente necessita de valor. E é claro que é lícito nós pedirmos valores que possam contribuir com a manutenção. Por quê? Porque isso virá em benefício de todos. Não se caracteriza um benefício social, um benefício pessoal. Não se caracteriza. O benefício pessoal é quando você está pegando para você. Quando você está pedindo para casa, é um benefício social para a comunidade, para você e para a comunidade que está sendo atendida. Mas isso a gente nem faz diretamente na casa espírita. A gente não tem valor. A gente não pede diretamente isso, porque para que ninguém se sinta cobrado. Ninguém se sinta, olha, eu estou pagando, então eu vou ter o direito. É tudo livre, é uma contribuição que a pessoa faz, se puder fazer, se tiver condições. Se não tiver condições, o atendimento é igual, não muda para quem faz ou quem não faz. É isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje.
Por outro lado, o atendimento que a gente faz lá na casa espírita, não somos nós que curamos. Não é o trabalhador que cura. Se a gente estiver na condição de estar sendo atendido, que entendamos isso. Nós, trabalhadores, as pessoas que trabalham, somos ferramentas no processo da cura. O processo da cura, ele é realizado pelo plano espiritual, através do nosso instrumento, e principalmente pela pessoa que é atendida, pela sua mudança de padrão de comportamento. Porque nós, através das nossas palavras de amor, de fraternidade, de acolhimento e de esclarecimento, a nossa obrigação é levar para essas pessoas descobrirem que são elas que se curam. Porque a gente só cura uma doença se a gente for trabalhar lá na causa da doença. E as maiores dores, os maiores envolvimentos de outros espíritos que a gente tem, e que todos atendidos e todos nós também possamos ter, é por algum descuido nosso. E esse descuido foi a causa. E o que tem que ser trabalhado é justamente essa causa. Na hora que nós trabalhamos, na hora que nós fornecemos esse cabidal de conhecimento, que é a pessoa mesmo que se cura, que é a pessoa mesmo trabalhando a sua causa que vai se curar, nós estamos sendo intermediários. Imaginem vocês se uma hora fosse cobrado, ou se a gente dissesse para alguém que o passe é o que vai curar ela, qual é a imaginação dessa pessoa? Já fui lá, recebi o passe, então não preciso fazer mais nada. Ela não completa a cura, ela não faz a parte dela. Se cobrássemos ainda assim que ela ia se achar no dever, eu paguei, então eu tenho que receber. Poderia até depois pedir ressarcimento. Seria justo. Então, a nossa vida ela é regrada com isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Até a mediunidade, essa faculdade nós recebemos pronta, de uma forma natural, de uma forma mais inspirativa, ou de uma forma mais ostensiva que nos faz trabalhar. Nós já temos ela. O único esforço nosso é trabalhar o seu desenvolvimento. Como? Com boas atitudes, com bom comportamento, com entendimento do que a gente deve fazer. E aí a gente tem o dom de curar, sim. Nesse sentido, a gente tem o dom de curar. No outro sentido de fazer o que Jesus fazia, isso vai ser mais lá para frente, mas estamos no caminho. Seremos igual ele, porque senão, se pensarmos, olha, Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa e o próprio Jesus, se eles já fossem criados por Deus como são, seria injusto. Deus, claro, Deus é de todo poder, bondade e justiça, ele é justo. Ele fez conosco a mesma coisa que criou Jesus, que criou Chico, Divaldo, Madre Teresa. São pessoas que já trabalharam esse conhecereis a verdade. E a verdade foi libertando, foi desenvolvendo, foi se desenvolvendo. E quando vocês escutaram que qualquer pessoa dessa pediu um aizinho por alguma coisa que tinha feito, olha que exemplo para nós. Quando a gente assiste aquele filme Chico Xavier, nossa, a gente sai do cinema assim, nossa, dá vontade de ser bom o tempo todo. Dá vontade de ser amoroso o tempo todo. Olha, eu tenho que trabalhar para conseguir isso daí.
No entendimento de caridade, caridade propriamente dita não é aquela caridade só material. Essa é a menor. E nem só a espiritual. Se a gente provocar qualquer coisa de que, olha, tá vendo? Estou te ensinando. Aprenda isso, se a gente cobrar. Caridade não é isso. Caridade material não é caridade, é um dever social. Jesus nos colocou no mundo para um cuidarmos do outro. Se a gente encontrar, vai lá na lei do trabalho, do livro dos Espíritos, a gente acha, olha, o mais forte, o que está melhor, ajuda o mais fraco, aquele que mais precisa. Está lá, está na lei isso daqui. E isso é uma lei de justiça. E nesse mundo que a gente vive de várias vidas, uma hora a gente está numa posição, outra hora está noutra posição. Por isso que essa troca, ela é assim, gratuitamente. A prece tem que ser gratuita. A prece é aquela que vem do coração para outra pessoa. Na casa espírita, nós, na condição de atendido, ou na condição de estarmos trabalhando pelo nosso irmão, onde também, naquele momento, estamos trabalhando por nós, porque nós estamos no processo de aprendizagem, nem perguntar. Eu nunca vi uma casa espírita que perguntou para um assistido, mas você, de novo aqui, com o mesmo problema? Não cabe a nós isso. Isso é estar cobrando. É estar dizendo, olha, vou te atender de novo, mas se cuida disso. Não, esse é um trabalho dele. O trabalho nosso é fazer que ele tenha essa percepção. Mas o trabalho dele se renovar é ele com o plano espiritual, é ele com Deus. Queridos, mais do que qualquer coisa, se em qualquer momento a gente acha que está fazendo demais, ou se em qualquer momento a gente não está bem por qualquer crise, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, façamos tudo por uma única condição, a condição da gratidão. A gratidão pela vida que nós temos, a gratidão pela família que nós temos, que inclusive nos foi dada por Deus. Deus criou a criatura que está ao nosso lado. Nossa esposa, nosso marido, nossa namorada, nosso namorado, nosso filho, nossa filha. Deus fez aquela criatura e nós recebemos. Para quê? Apenas para burilar o relacionamento. E muitas vezes a gente cobra também, né? Como se cobrássemos preces pagas. Como se cobrássemos aquilo que a gente está fazendo pelo outro. O quão bom é quando a gente recebe uma palavra de carinho, uma palavra de acolhimento, e fala assim, te entendo, e estou junto com você. E abro aqui o meu coração para que o melhor de mim possa juntar o melhor de você e nós sigamos junto. Te entendo a sua dificuldade. Esteja junto comigo, porque eu estou disposto a tudo por você. Quanto que a gente não se sente renovado nas nossas energias quando a gente recebe disso gratuitamente. É para isso que nós estamos juntos. Não é para dizer que a verdade é a minha, que eu é que sei, né? Trocar tudo isso pelo Evangelho de Jesus, que o tempo todo é o Evangelho de amor, que o tempo todo mostra que crescemos somente com o amor, que ele é a ferramenta principal das nossas vidas. E é isso que está escrito no Evangelho de hoje. Dai de graça,
Que ato amoroso. Que ato justo, porque de graça a gente recebeu. Até no pensamento, até pensarmos dessa forma. Queridos, ficamos com essa reflexão do Evangelho. É um capítulo pequeno do Evangelho, mas é muito profundo, se a gente for pegar. É muito profundo no nosso crescimento, na forma de entendermos. É muito profundo no ato de fraternidade que ele traz. Um grande abraço a todos, que possamos nos rever brevemente. Graças a Deus, boa noite e muito obrigado por essa oportunidade.